Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Sejam muito bem-vindos ao Plantando o Evangelho, amém? Corre lá no nosso YouTube, se inscreva, curta, compartilhe. Corre lá também no nosso Facebook, Plantando o Evangelho. Ali no Facebook, nós colocamos louvores, outras pregações também, Tudo aquilo que possa nos edificar, em nome de Jesus, através da palavra de Deus, amém? Então, corre lá, nos mande solicitação lá que a gente adiciona, amém? Você é sempre muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deixa uma palavra para você neste dia, amém? Está lá na carta de Tiago, amém? Livro de Tiago, Na verdade, a carta de Tiago, no capítulo de número 4. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo de número 7. Amém? Diz assim na minha Bíblia: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem a sua risada em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Amém? Glória a Deus, glórias a Jesus. Muitos conhecem a Deus, muitos conhecem Jesus Cristo, muitos sabem da grandeza, da glória e de todo o poder que Jesus tem. Muitos até se emocionam quando colocam um filme e aquele filme fala de Jesus e nos mostra o sofrimento de Jesus. Muitos choram. Muitos olham para dentro de si e veem que não são nada. Muitos de nós começamos ali a entender certas coisas, reconhecemos o esforço de Jesus, aquilo que Jesus fez lá na cruz para salvar a minha e a sua vida. Muitos de nós reconhecemos isso, muitos de nós não negamos isso, porque nós somos assim. Somos seres humanos de carne e de osso, somos emotivos em alguns momentos, mas no mundo que nós vivemos, muitos sabem, muitos têm esse conhecimento de quem é Jesus. A questão é que não querem segui-lo. A questão é que acham que servir a Cristo é coisa de gaiato, servir a Cristo é coisa de vagabundo, alguns acham. Existem mesmo aqueles que nem dão valor a Jesus, acham que o evangélico, o cristão, o crente, ele é louco, é um lunático. E eu afirmo a vocês que não. O que é ser crente, irmãos? O que é ser cristão? O que é ser evangélico? Eu vou te explicar. Ser evangélico, de uma forma bem simples, bem superficial, nada muito profundo, tá? Mas ser evangélico, ser crente, ser cristão, é reconhecer todo um esforço que Jesus fez. É reconhecer que Jesus não precisava ir para uma cruz para morrer pela minha vida, para morrer pela tua vida. É reconhecer que os açoites que Jesus levou não eram necessários. É reconhecer que ele nada fez para que tudo aquilo acontecesse. Se você ler os evangelhos, você vai ver que esbofetearam Jesus.
você vai ver que, né, deram chicotadas em Jesus. E os mais estudiosos, né, nos relatam que cada vez que Jesus tomava uma chicotada, os apetrechos que tinham na ponta do chicote, pendurados, eram objetos cortantes. Eram objetos que, quando eram lançados, eles grudavam na carne, e a pessoa que era responsável por açoitar Jesus, quando os objetos entravam na carne, ele puxava. Dessa forma, não só cortava, fazia aqueles cortes, mas penetrava, furava a carne. Os mais estudiosos nos relatam que as feridas eram tão profundas que talvez eram possíveis ver os ossos de Jesus. As pessoas nos relatam, os estudiosos, os historiadores, né? O pessoal que é mestre, doutor nas escrituras e nos assuntos de Jesus, falam que foi exatamente dessa forma. Você lembra do filme A Paixão de Cristo? Nos dá uma ideia do que poderia ter acontecido. Mas eu acredito que o sofrimento foi infinitamente maior. E qual de nós, vendo esses filmes, qual de nós, lendo textos da Bíblia que falam de Jesus, não nos emocionamos com essa dor? Não nos emocionamos com os acontecidos? Eu acho que toda pessoa que é ser humano, toda pessoa que acredita em Jesus, que sabe que Jesus existiu e existe até hoje e para sempre existirá, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, mas todo que pensa dessa forma se emociona ao ver o filme. Porque Jesus não era merecedor. Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele sim. Nós podemos declarar que ele é santo. Porque o que é ser santo? Santo é aquele que nega o pecado. Santo é aquele que é visto e nele não tem nenhum pecado. Isso é santo. Amém? Isso é santo. Daí vem o termo santo. E santo só Jesus é. Porque ele não cometeu pecado, ele não tinha falhas, ele suportou dores inimagináveis aos olhos humanos. Inimaginável a nossa racionalidade. Inimaginável. Nós não conseguimos imaginar. Nós podemos nos aproximar. Mas eu creio que a dor de Jesus foi muito grande. E muitos choram, entendem. Muitos compreendem que ser cristão, que ser evangélico, que ser crente é reconhecer todo esse esforço que Jesus fez. Mas aí eu te pergunto, se você reconhece o esforço de Jesus, se você reconhece tudo que Jesus fez por você lá naquela época, por que você não pratica os princípios de Jesus? Por que você não segue Jesus? Porque é careta. Talvez você diga, careta, eu tenho vergonha. Irmãos, eu quando entreguei minha vida para Jesus, eu tinha vergonha, não de Jesus. Eu tinha vergonha das pessoas falando, olha, ele é crente. Olha, ele tá com a Bíblia embaixo do braço, fez um monte de besteira e agora tá na igreja. Eu tinha esse receio, irmão. Possa ser que isso te impede de se aproximar de Jesus. Mas eu quero te dizer, irmão, que mais importante que a opinião dos outros, que mais importante do que aquilo que as pessoas estão falando ou dizendo a teu respeito, é o que Jesus pensa de você, é o que Deus pensa de você, é o que Deus quer fazer na sua vida. Eu nunca me imaginei cristão, irmãos. Eu nunca me imaginei
pregando uma palavra. Eu nunca sequer imaginei abrir uma Bíblia e fazer leituras dela. Mas, como nós não vivemos o que nós queremos, nós vivemos aquilo que Deus quer, da forma que Deus quer, quando Deus quer, pela misericórdia dele. Ele me resgatou e me colocou nesse caminho. Mas, às vezes a gente, mesmo assim, mesmo ouvindo uma palavra, mesmo se emocionando com filmes, mesmo entendendo, sentindo do coração que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o teu Senhor, ainda assim você não quer dar o passo para Jesus. Ainda assim você acha que entregar tua vida para Jesus é bobeira. Ainda assim você acha que não tem nada demais. Porque nós pensamos assim. Às vezes nós pensamos assim. Mas quando nós nos chegamos a Jesus, quando nós vamos diante do nosso Rei, do nosso Deus, quando nós mostramos para Deus que nós queremos estar com Ele e andamos de encontro a Ele, Ele também anda ao nosso encontro. Ele também age a nosso favor. Quando nós damos um passo para Jesus, Ele dá 2 para nós. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Porque Jesus me ama. Porque Jesus nos ama. Essa é a questão, irmãos. Mas muitos de nós não queremos ter compromissos. Muitos de nós não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. Muitos de nós achamos que é maluquice. Achamos que é idiotice. E isso eu tenho certeza que não é. Isso eu sei que não é. Eu tenho certeza. Porque quando você sente do amor de Deus, quando você se aproxima de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Só experimentando para você entender. Só experimentando para você saber. E a palavra nos diz isso. Cheguem-se a Deus. Rejeitem o diabo e ele fugirá de vós. O que é o diabo, irmão? O diabo é aquele ser que faz tudo para corromper o povo. O diabo é aquele que faz tudo para que o povo não se achegue a Jesus. O diabo é aquele que faz tudo para que você pense que seguir a Jesus é loucura, é maluquice, é errado, é coisa de gente quadrada. Mas, irmãos, em nome de Jesus, deixa Jesus te usar. Irmãos, em nome de Jesus, deixa Jesus te provar que a tua interpretação é errada. Porque eu também interpretava assim, irmãos. Eu achava que porque eu não roubava ninguém, porque eu não me prevalecia em cima de ninguém, porque eu não fazia mal a ninguém, eu achava que isso já me bastava. Isso é louvável. Você ter tais atitudes é louvável. Você ajudar o próximo é louvável. Tudo isso é louvável, meus irmãos. Mas só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente. Imagina Jesus numa cruz, entregou sua vida, para que nós muitas das vezes pudéssemos rejeitá-lo. Para que nós muitas das vezes pudéssemos tratar ele como qualquer coisa. E Jesus não é qualquer coisa. É isso que nós precisamos entender. Jesus não é qualquer coisa. Jesus é santo, é Senhor, e o nome dele se manterá santo para todo sempre. Aleluias. Glória a Deus. Mas a gente tem que entender isso. A gente precisa pôr esse sentimento que nós temos quando vemos um filme, quando escutamos um louvor e a lágrima desce pelo nosso rosto, ou quando lemos uma palavra onde fala de Jesus,
Ou quando vemos alguém inspirado, tomado pelo Espírito Santo, falar algo que só nós sabemos. É maravilhoso isso. Mas e o compromisso? E o reconhecimento? Porque às vezes nós fazemos de Deus e fazemos de Jesus como se ele fosse um pacote de algo na prateleira do mercado. Porque ele está ali, e nós bem sabemos que Jesus está ali de braços abertos para nos perdoar, para nos cobrir com o seu infinito amor e com a sua infinita misericórdia. E isso é verdade. Porque nós sabemos disso, muitas das vezes nós buscamos Jesus só quando temos necessidade. Quando nós necessitamos, quando nós precisamos, nós vamos lá na prateleira e pegamos Jesus. E no resto da vida, no resto do decorrer do tempo, nós não damos a mínima para Jesus. Nós não queremos fazer o que a palavra diz, né? Obedeçam a Deus, cheguem-se a Deus e Ele chegará a vós. Muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Muitas das vezes nós só queremos Jesus para obter algo em troca. A hipocrisia. Somos hipócritas, porque não buscamos Jesus pelo que Ele é, mas muitas das vezes buscamos Jesus pelo que Ele pode nos dar. E isso é triste, irmão. Isso é uma atitude imunda que muitas das vezes nós temos. Porque sabemos que Ele é todo-poderoso para agir, sabemos que Ele é todo-poderoso para fazer, mas nós só buscamos a Jesus quando nos convém. Será que nós somos tão falsos com nós mesmos a esse ponto ao ponto de fazermos Jesus como se Jesus fosse qualquer coisa? Será que não há um pingo de decência em nós? Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Você não é obrigado. Mas o que eu estou falando é a palavra de Deus. O que eu estou falando é o que muitos de nós fazemos. O que eu estou falando é o que muitos de nós vivemos. Eu mesmo, antes de ser cristão, não podia ver um filme bíblico e começava a chorar. Certos louvores fazem a água dos olhos, as lágrimas correr pelo cantinho do rosto. Mas, ainda assim, isso não é o suficiente, irmãos. Porque qual é o objetivo de Jesus? Qual é o plano que Jesus tem para cada um de nós? Nos salvar, nos dar a vida eterna, nos abençoar. Esse é o propósito de Deus. Esse é o plano de Deus. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Nós não queremos compromisso. A gente tem tempo para tudo. Mas um tempo para Jesus nós não tiramos. Um tempo para ouvir, para dar valor, para entrar pelas portas de uma igreja e tentar entender, ver o que é. Porque nos dias de hoje existem muitas pessoas que nunca entraram pela porta de uma igreja. Existem pessoas nos dias de hoje que nunca oraram. Existem mesmo aqueles que nem acreditam. Talvez você seja aquela pessoa do contraditório. Talvez você seja aquela pessoa que tem que ver para crer. Vá numa igreja. Veja o que é. Veja como funciona. Queira Jesus. Eu sei que, de repente, você que está me assistindo, você pode estar falando: ah, irmão, eu vejo tanto escândalo na igreja. Eu vejo tanta coisa errada na igreja. Você está certo. Porque a própria palavra diz que haveriam escândalos. A própria palavra diz que essas coisas aconteceriam.
Contudo, irmãos, sempre existem pessoas que entristecem a Deus, não só dentro da igreja, em todos os lugares, em todos os tipos de ambientes. Existem pessoas que não são o que deveriam ser. Existem os maus e existem os bons. Existem os que entenderam a realidade e existem aqueles que não querem entender. Contudo, isso não é motivo para você não buscar Jesus. Porque o teu foco tem que ser Jesus. Você tem que se achegar a Deus. E Jesus disse que ninguém vai a Deus, ninguém pode ir ao Pai, se não for através de Jesus. Ainda que você esteja vendo determinados escândalos nas mídias, nas igrejas, primeiro, saiba que as pessoas que estão lá são seres humanos de carne e osso como você, como eu. São pessoas sujeitas a acertos e sujeitos a erros. Contudo, qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo é entrar pelas portas da igreja e conhecer Jesus, dar um passo para Deus, esses detalhes não podem ser levados em consideração. Porque o teu foco tem que ser Jesus. O teu foco tem que ser Deus. O ser humano é errôneo, é falho. Isso nós somos. Mas você tem que entender que a salvação ela está em Jesus. A salvação ela vem de Jesus. A salvação é Jesus. E quando nós entendemos isso, aí sim veremos que, infelizmente, atitudes como essas que mancham, pastores que erram, diáconos que erram, obreiros que erram, membros de igreja que erram, quando você começar a entender o contexto, quando você tiver a experiência, você vai ver que eles estão errados sim. Eu não estou defendendo nenhum tipo de pastor, não estou defendendo nenhum tipo de diácono, obreiro ou membro. Não estou defendendo. Eu estou explicando a você que o teu foco tem que ser Jesus. Eu estou explicando a você que é você que tem que entender, irmão. É você que tem que entender, irmão, que gente falha existe em todos os lugares. Existem pessoas que fazem o que não deveriam fazer em todos os lugares. Tu, porém, entrega a tua vida a Jesus. Queira dar esse passo em direção a Jesus. Queira ter intimidade com Jesus. Prove Jesus, experimente Jesus. Você vai ver como é bom. E quando tu experimentar de Jesus, você vai ver que é diferente de tudo que você já experimentou nessa vida. Mas não se baseie em experiência dos outros. Não se baseie em coisas que as pessoas falam. Tenha você a tua experiência. Vai lá você e vê como é que é. Porque hoje as pessoas têm as suas experiências, passam para as outras e as outras acreditam. E muitas das vezes é mentira aquilo que está sendo falado. Muitas das vezes a história não é bem daquele jeito. Tenha você experiência com Jesus. Busque Jesus, não o homem. A pessoa que sai da igreja por causa de homem, de repente ela nunca esteve lá por causa de Jesus. Porque o ser humano é complicado de lidar. Você vai falar para a pessoa, não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, e um belo dia a pessoa vai lá e faz tudo aquilo que você falou que não é para fazer. Você vai culpar quem? A Deus? Você vai usar isso de motivo para não seguir Jesus? A salvação ela é individual, é cada um por si. É um a um. O meu ato não diz respeito ao teu. O teu ato não diz respeito ao meu.
E é assim que funciona. Chegue-se a Jesus. Queira Jesus, busque Jesus. Mude a sua vida, queira uma mudança. Todos nós precisamos de Jesus. Ai daquele que disser que não precisa. Talvez você esteja aí concordando comigo. O que te impede de entrar nas portas de uma igreja é a vergonha? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você deve ter pelo menos uma pessoa que você conhece. Deve ter pelo menos uma pessoa, você deve ter, que você sabe que a conduta dela é fiel. Deve ter pelo menos uma pessoa que você sabe que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Meu conselho a você: se ajunte com essa pessoa, pergunte como é que é, repare a vida dessa pessoa. Se tem vergonha de ir sozinho na igreja, se você é tímido e não quer ir sozinho, ok, vá com alguém. Se aproxime de alguém que vá na igreja. E ali você tenha um encontro com Jesus. Você vai ver como é maravilhoso, irmão. Você vai ver como é maravilhoso adorar a Deus, ao Deus que fez tudo, que fez todas as coisas. Você vai ver como é maravilhoso adorar a Deus, o Deus que te criou, o Deus que te formou. Você vai ver como é maravilhoso louvar e engrandecer o nome de Jesus, aquele que morreu numa cruz por você, por mim. Mas você tem que ter a tua experiência. É você que tem que dar o passo para Jesus. Estamos vivendo esse momento de pandemia. Algumas igrejas já estão reabrindo em quantidade reduzida de membros. Use a máscara. Vá para a igreja. Tire um tempo para Jesus. Mantenha-se em comunhão com Deus, porque é isso que vai te salvar. É Jesus Cristo. Não é a pessoa que você vê errar. Não é o pastor que você descobriu um escândalo. Não é ele. Quem vai te salvar e me salvar é Jesus Cristo. Aleluia. É ele que vai te salvar e me salvar. Se achegue a Deus. Se achegue a Jesus. Humilhem-se, como diz a palavra. Humilhem-se diante do Senhor em reconhecimento da sua grandeza, em reconhecimento ao seu esplendor, ao seu poder. Busque Jesus enquanto se pode achar. Adore ao Senhor enquanto Ele está perto. Queira você, querido, ter uma experiência com Jesus. Queira você, querida, ter uma experiência com Jesus. E você vai ver o quão maravilhoso que é. Amém? Reflita sobre isso. Analise sobre isso. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falei, mas pelo menos analise. Sabia que as pessoas que analisam aquilo que é falado, mesmo elas não acreditando, mesmo elas não concordando, aqueles que analisam é um forte indício de inteligência? Você sabia disso? Os maiores homens dessa terra, eles não são os maiores porque concordaram com tudo. Eles são os maiores porque eles analisaram. Porque eles pararam para ouvir. E a nossa vida é assim. Então analise. Dê um passo para Jesus, querido. Que Deus abençoe tua vida. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Plantando o Evangelho. Nos adicione lá no Facebook. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. A paz de Senhor Jesus.